Olá, começamos mais um Torta de Climão, dessa vez diretamente dos estúdios da Proempresa aqui em Brasília. Lembrando que esse é um programa, o Torta de Climão, hoje apresentado por mim, Luciano Frontelli, que é realizado pela Secretaria Nacional de Comunicação do Partido Verde. E hoje nós temos um programa super especial, um programa internacional, porque nós vamos ter um convidado aqui que veio direto da Alemanha, ele que é um ativista já há muito tempo, muito tempo mesmo, desde criança. Mas antes de a gente apresentar o nosso convidado, quero te lembrar, esse é um programa que busca fazer conversas sérias, mas de uma forma mais descontraída, porque às vezes é necessário para a gente poder conseguir digerir a torta de climão do dia. Lembrando também para você que está acompanhando a gente no YouTube ou no Spotify, se inscreva, compartilhe, comente, adicione a sua ideia, o seu comentário à nossa conversa para que, primeiro, a gente possa te ouvir e, segundo, para que possa chegar em mais pessoas. Afinal de contas, o que manda hoje na internet é esse tal de algoritmo e vocês sabem como ele funciona. Bom, mas vamos lá, sem mais delongas, hoje a gente está com o Felix Finkbeiner, ele que é fundador de uma organização chamada Plant for the Planet, uma organização global que nasceu na Alemanha. Ele é um ativista desde os 9 anos de idade, mas nada melhor do que ele mesmo para contar a sua história. Eu vou passar para ele daqui a pouco, mas hoje a gente vai tentar conversar então da perspectiva dele de ativista e como é importante a gente, desde cedo, poder discutir as questões ambientais, até para uma questão do nosso futuro, mas também fazer esse comparativo entre a Alemanha e o Brasil, porque, não sei se vocês sabem, a Alemanha e o Brasil têm se aproximado depois que o presidente Lula foi eleito mais uma vez. Uma coisa que havia sido rompida essa relação depois que o último governo fez questão em fazer o seu melhor, em fazer o pior. Bom, mas é isso, eu vou passar para ele agora. Félix, boas-vindas, obrigado e, por favor, se apresente para quem está assistindo a gente agora. Bem, obrigado por me receber aqui hoje no Torta de Climão. Estamos felizes por estar aqui. Bem, minha história começou quando eu tinha 9 anos e eu tinha que planejar. Eu deveria fazer uma apresentação sobre a crise climática na minha aula. E eu estava realmente preocupado com o salvamento do urso polar, sobre o combate à crise climática. E enquanto eu preparava essa apresentação, eu descobri sobre uma mulher no Quênia chamada Wangari Maathai, que iniciou o movimento plantando 30 milhões de árvores no Quênia e outros países da África Oriental. E eu pensei que nós, crianças, poderíamos plantar árvores para enfrentar a crise climática. É por isso que, algumas semanas depois, alguns dos meus amigos e eu plantamos a primeira árvore fora da nossa escola. E pouco depois disso, algumas outras escolas aderiram e plantaram algumas árvores também. E esse foi o começo do Plant for the Planet. Agora temos 17 anos e muita coisa mudou, mas muito permanece igual. Ainda estamos muito comprometidos com duas coisas. Em primeiro lugar, fazer com que as crianças e os jovens se envolvam no combate à crise climática. Em segundo lugar, proteger e restaurar as florestas. Então, como fazemos isso? A primeira parte do que fazemos são crianças e o empoderamento dos jovens. Organizamos academias onde crianças de 10 a 14 anos aprendem o que é a crise climática e o que eles podem fazer a respeito disso. E temos crianças em mais de 70 países que se juntaram através dessas academias e agora são nossos embaixadores. Além disso, também tentamos restaurar florestas diretamente no terreno, como no México, em Gana e na Espanha, onde nossa equipe planta de cerca de 2 milhões de árvores todos os anos, e proteger as florestas existentes. E, finalmente, tentamos também apoiar o movimento de restauração global em geral. Há tantos esforços liderados pela comunidade para a restauração, mas às vezes faltam certas coisas. Eles não têm o conhecimento ecológico, saber quais espécies plantar, onde e como. Ou podemos apoiá-los através de ferramentas de softwares que lhes permitam gerir eficazmente e proteger um ecossistema. Então desenvolvemos muitas ferramentas, como alerta de incêndio, que ajuda a proteger incêndios florestais, ou ferramenta de monitoramento florestal, como o chamado Tree Mapper, e assim por diante. Então esses 3 campos estavam ativos para tentar proteger o mundo, florestas e envolver os jovens no combate à crise climática. Bom, você falou bastante sobre a história da Plant for the Planet, você comentou sobre o que vocês alcançaram nesses anos, né? O que é feito, quais são as principais áreas de atuação, mas eu estou um pouco mais interessado também em entender do seu lado pessoal. Você, enquanto ativista, você falou que já são 17 anos que você é ativista e atua nessa área. Nós estamos chegando numa eleição aqui no Brasil. E por causa de um governo que a gente enfrentou, muitos foram chamados à ação para tentar deter
o que estava acontecendo, mas ainda acontece hoje no nosso Congresso com uma série de deputados, senadores que são de direita e querem fazer de tudo para continuar fazendo o seu melhor e fazer o pior. Então, quais tipos de aprendizados você teve que foram melhores para a sua vida pessoal, mas também o de outras pessoas? Eu acho que uma das coisas mais importantes que aprendi ao longo dos anos é a importância de ousar, de ser ousado, de tentar coisas grandes. Eu acho que isso é uma inclinação muito natural para você, sabe, colocar-se no centro das atenções, ou não, começo pequeno, começar localmente. Mas eu acho que as pessoas podem conseguir muito mais que elas imaginam inicialmente. Se você ousar, acho que foi o ponto que realmente aprendi há alguns anos, quando queríamos iniciar um projeto com a indústria alemã de chocolate. E tivemos uma ideia que amamos, que lançamos isso para muitas empresas, mas nenhum deles queria nos apoiar. Então, um dos nossos jovens embaixadores, uma criança de 12 anos, disse: vamos fazer nosso próprio chocolate. E éramos todos muito jovens, sem conhecer as limitações do mundo, e decidimos ousar. Decidimos que queríamos começar um chocolate por uma razão muito simples, porque queríamos usar todos os lucros de vender esse chocolate para plantar árvores, restaurar florestas e proteger florestas. Para ser honesto, em retrospecto, foi muito mais fácil do que eu jamais teria imaginado hoje. Tivemos muita sorte 2 vezes. Uma coisa que aconteceu foi uma empresa que nos enviou um e-mail depois, dizendo que não gostaram da ideia, mas que se tivesse uma outra maneira de nos ajudar, eles ficariam muito felizes. Então negociamos um pouco com eles e muito rapidamente eles estavam a bordo para produzir chocolate para nós. E obviamente o desafio mais importante era encontrar um lugar para vendê-lo, mas novamente tivemos sorte, porque uma grande conferência me enviou para dar uma palestra, e aquela conferência foi como uma feira comercial. De muitos CEOs das grandes empresas alemãs, todas as empresas de varejo se reuniram ali. E isso seria daqui a alguns meses. Portanto, tínhamos um cronograma muito concreto. Teríamos que criar um design, um conceito e tudo até então. Então, naquele evento, nós lançaríamos e convenceríamos aqueles varejistas a vender o nosso chocolate. Naquele dia, conseguimos as primeiras 6.000 lojas para vender nosso chocolate e estávamos na disputa. O maior desafio naquele momento foi que não tínhamos realmente previsto e só percebemos muito tarde que, obviamente, seríamos os responsáveis pela entrega, certo? Tínhamos uma empresa na Suíça produzindo chocolate para nós e tínhamos muitos varejistas na Alemanha e na Áustria dispostos a vender nosso chocolate, mas precisávamos trazer o chocolate da Suíça à Alemanha e à Áustria. Felizmente, um dos nossos embaixadores mencionou que o pai dela dirigia uma empresa de mostarda e ela conseguiu convencer seu pai para entregar nosso chocolate com sua mostarda, porque felizmente ele estava entregando para muitos dos mesmos varejistas que o nosso chocolate seria vendido. Agora, 10 anos depois, ainda estamos vendendo o mesmo chocolate da mesma fábrica para os mesmos varejistas. Estamos muito perto agora de plantar a árvore de número 10 milhões, mas acho que, em retrospecto, a parte mais maluca é que demorou menos de 7 meses, desde a primeira ideia até as primeiras barras de chocolate irem para as lojas. E conseguimos trazer de volta enormes florestas como resultado disso. E eu tento me lembrar disso com frequência, porque eu penso que se alguém viesse até mim hoje e dissesse que deveríamos começar um chocolate, eu simplesmente desligaria isso, porque, bem, temos restauração florestal, organização do projeto, não sabemos nada sobre o chocolate. Mas se uma ideia como essa surgisse hoje, eu tento me lembrar dessa lição. Aprendi que sim, seja ousado, e que isso não seja um acidente simplesmente porque éramos jovens. Essa é uma história realmente muito inspiradora, porque a gente vê o quanto que a sociedade civil e até a sociedade civil com o setor privado conseguem fazer quando a gente tem uma causa em comum, quando a gente consegue se dedicar para algo que a gente acredita. Mas eu queria te ouvir também sobre o que o setor público, governo, parlamentares, pessoas responsáveis de aplicar, criar leis, podem fazer para ajudar. E o que elas fazem para impedir que isso aconteça às vezes, né? A gente vê pelas notícias o quanto que a direita, né, na Alemanha e na Europa tem se levantado, tem crescido
e que é algo semelhante no Brasil, né? Aqui no Brasil, os partidos de direita cresceram muito, ainda dominam muito o Congresso e têm feito uma série de avanços em retroceder a nossa legislação ambiental. E aí eu queria entender também como que essa relação se dá, às vezes, com os ativistas. Então, as pessoas que, assim como você, fazem de tudo, e assim como a organização que você trabalha faz de tudo, para proteger florestas, para proteger a biodiversidade, para garantir que a gente possa viver num futuro que seja sustentável para todos nós. E se essas pessoas, quando são atrapalhadas pelo serviço, acabam atacando ativistas ou organizações na Alemanha, porque isso é algo muito comum aqui no Brasil, né? O Brasil é um dos países que mais mata ativistas ambientais, indígenas, quilombolas, no mundo. E eu queria entender, então, a sua perspectiva sobre esse assunto na Alemanha e na Europa. Ótima pergunta. Eu penso que, em geral, na Alemanha, temos relativa sorte quando se trata da nossa política. A política na Alemanha é geralmente menos polarizada, menos aquecida, menos agressiva. O maior desafio na política alemã é o surgimento de um partido de extrema-direita. Ainda é muito jovem, só foi fundado há cerca de 10 anos, chama-se a Alternativa para a Alemanha, ou AfD. E eles se movimentam. 18% de apoio na Alemanha neste momento. Ainda estamos em uma situação muito boa para que todas as outras partes criem um baluarte muito claro e decidam que eles nunca irão colaborar com esse partido de extrema-direita. Mas é claro que há um medo constante que esse delineamento claro pode evoluir com o tempo e que exceções iniciais sejam feitas. Então, esse ostracismo muito claro terminará em algum momento. Mas ainda assim, até agora, está relativamente claro que todas as outras partes se recusam a colaborar com o partido de extrema-direita, o que nos dá ainda uma política alemã muito estável e relativamente sensata. Agora, você também me perguntou como é ser ativista ambiental na Alemanha. E se eu tivesse que lidar com ataques como esse, e novamente, a esse respeito, temos relativa sorte. Não precisamos sofrer nada de modo geral, o que ativistas ambientais têm que sofrer por aqui. E é por isso que eu tenho um enorme respeito por nossos colegas aqui, porque o mesmo trabalho aqui requer apenas ser você, ser muito mais ousado do que na Alemanha. E eu acho que uma pequena exceção foi em 2019, durante o auge das sextas-feiras da Greta Thunberg. Houve muito apoio para o ativismo ambiental na Alemanha ou na Europa de modo geral. E isto também levou a mais ataques. E brevemente tivemos alguns problemas com pessoas associando conspirações malucas conosco. E muitas conspirações antissemitas e coisas assim. Mas, para ser honesto, ainda estava relativamente contido. Isso não afetou significativamente nosso trabalho. Mas isso é a política alemã. E agora, mesmo no domingo, na verdade, estou prestes a viajar de volta para a Alemanha, porque neste domingo temos eleições na União Europeia. Eu estarei trabalhando como mesário e, obviamente, votando. E essa eleição é realmente muito importante, porque desde as últimas eleições europeias de 2019, vimos um forte aumento no apoio a partidos de direita em toda a Europa. E particularmente a partidos de extrema-direita por toda a Europa. Portanto, essa eleição é essencial. Precisamos fazer com que o máximo de pessoas votem para garantir que mantenhamos o centrismo, ou pelo menos o centro de políticas de esquerda nos próximos anos. Então, se alguns de vocês na plateia têm algum amigo na Europa, agora é a hora de mandar um texto para eles participarem da eleição e votarem no domingo, porque é muito importante termos todos eles nos ajudando. Então, aqui no Brasil a gente também vai passar por eleições municipais, no caso, né? A gente tem feito uma série de programas falando para as pessoas como elas podem ser candidatas, porque são nas cidades que a maioria das políticas acaba acontecendo e a maioria dos empreendimentos acaba acontecendo, que acabam destruindo nossas florestas, né? Então a gente tem feito um esforço muito grande para que
boas pessoas possam ter boas campanhas para que possam então ser depois bons vereadores, prefeitos, vereadoras e prefeitas nas cidades. Mas a gente está chegando no final e você está assistindo a gente aqui agora, o Félix contou para a gente de uma história de um chocolate que está quase trazendo 10 milhões de árvores de volta à vida, né? Fazendo o processo de reflorestamento. Que ideia a gente poderia ter aqui no Brasil para apoiar o reflorestamento, a restauração de florestas aqui no Brasil? Deixa aqui nos comentários pra gente. Lembra, às vezes você não tá inscrito, dá uma olhadinha aí no YouTube, no Spotify, onde esse vídeo chegou pra você, para que você possa acompanhar e também participar das nossas conversas. Mas como a gente concluir nosso bate-papo aqui, eu queria que você comentasse, né, o porquê que você tá aqui no Brasil. Qual que é a importância de você estar aqui? A gente vai ter uma série de atividades hoje, né? Você vai acompanhar, vai ter uma série de reuniões. E eu sei que agora, nesse momento, aconteceu, né? As pessoas ainda estão lidando com isso, com uma série de enchentes na região da Bavária, na Alemanha. E aconteceu recentemente, as pessoas ainda estão vão lidar por um bom tempo com isso, com o que aconteceu nesse desastre socioambiental no Rio Grande do Sul, onde já uma série de jornalistas, pessoas, ativistas já identificaram que se o governo do estado, a prefeitura tivessem feito uma série de investimentos ou cumprido legislações ou não destruído legislações, o desastre teria sido bem menor. Menos pessoas poderiam ter sido afetadas e assim por diante. Então eu queria que você adicionasse um pouco do seu comentário, se há algo parecido assim também na Alemanha. Eu sei da questão do carvão, por exemplo, da transição energética, mas se você quiser adicionar alguma outra agenda ativista ambiental lá na região que a gente possa fazer um comparativo, a gente agradece também. A razão principal pela qual estou aqui, o Brasil no momento, é aprender mais profundamente sobre o Fundo Amazônia, porque acho que isso tem potencial para ser um modelo para muito trabalho internacionalmente. É claro que proteger as florestas tropicais mundiais aqui na Bacia Amazônica, mas também na Bacia do Congo e no sudeste da Ásia, é essencial para combater a crise climática. Se não protegermos essas florestas e regenerar grande parte da floresta perdida, não há chance para nós de segurar o aumento da temperatura e exceder 1,5 graus. Agora, em 2007, a Noruega, a Alemanha e o Brasil juntos foram ousados com a criação do Fundo Amazônia. E eu acho que tem um ótimo histórico como um bom instrumento em colaboração internacional para proteger essas florestas tropicais. Porque não seria razoável para nós, países do norte global, para apenas esperar que os países com florestas tropicais estejam protegendo essas florestas sozinhos. Eles são essenciais para todos nós e é por isso que todos devemos colaborar em protegê-los. Então estou aqui para aprender mais sobre o que funciona e o que não funciona em relação ao fundo, para alguém convencer o governo alemão a continuar apoiando o fundo, mas também para vê-lo como um modelo, para que possamos apoiar outros países com floresta tropical, com mecanismos semelhantes. E certifiquemos que podemos repetir aqui os sucessos recentes no Brasil e em outros países. Os governos no mundo tinham prometido há 2 anos, na Grande Conferência Climática, que eles vão acabar com o desmatamento até 2030. Embora nas últimas décadas o desmatamento diminuiu substancialmente, nos últimos anos não fizemos progresso. Então, estamos em um sério risco de perder esse alvo. Então, já passou da hora do mundo levar essa meta a sério e trabalhar de verdade para ela. A única exceção é o Brasil, certo? O progresso aqui, neste ano e meio, tem sido surpreendente. Temos que garantir que outros países entreguem os mesmos níveis de sucesso. Acho que a coisa mais importante que estamos tentando alcançar na Alemanha nesse momento é deixar para trás a energia de carvão. A energia vinda do carvão é, evidentemente, de longe a que mais emite CO2. E a Alemanha se comprometeu muito cedo a abandonar o carvão. Mas depois do desastre de 2011, o desastre de Fukushima no Japão, o governo alemão deu uma prioridade maior para acabar com a energia nuclear do que acabar com a energia do carvão. E isso realmente levou a um aumento temporário na energia do carvão. Então, não estamos nem perto de onde queríamos estar agora. O grande objetivo nosso, do movimento ambientalista na Alemanha, em geral, é deixar o carvão para trás, o mais rapidamente possível.
Félix, é um prazer ter você aqui. Realmente é muito enriquecedor a gente poder aprender sobre o quanto que é possível alcançar grandes coisas, mesmo começando pequeno, mesmo começando com 9 anos de idade. E também é interessante ver o quanto que a gente pode colaborar globalmente numa agenda que é global, que é a agenda socioambiental, né? Porque quando a gente fala de justiça climática, a gente está falando de pessoas, florestas, biodiversidade como um todo. E aí, antes da gente encerrar, eu queria pedir para você perguntar se você pode revelar em qual partido você pretende votar nessas eleições agora da União Europeia, e uma última mensagem que você queria deixar para as pessoas que estão assistindo a gente, as pessoas que são principalmente ligadas ao Partido Verde aqui, que acompanham esse programa e que vão ter que lidar agora com eleições, que ainda tem que lidar com muita coisa aqui de um congresso que ainda é bem perigoso para o meio ambiente no Brasil. Bem, eu estou planejando votar no Partido Verde no domingo. Eu espero que todos vocês continuem combatendo o bom combate. O Brasil é de longe o país mais importante nas próximas décadas para nos prevenir da crise climática. É absolutamente essencial que tenhamos sucesso aqui, na proteção destes maravilhosos ecossistemas e, obviamente, na redução de emissões. Então, muito obrigado a todos por lutar para os nossos objetivos e espero que vocês continuem. Obrigado, Félix. Obrigado a você que acompanha a gente no mais um programa. Esse é um programa que é executado pela Secretaria Nacional de Comunicação do Partido Verde, produzido pela Proempresa e tem o apoio de toda a nossa rede do Partido Verde. É aquela mesma galera que a gente cita em todos os programas. Você pode acompanhar os perfis das nossas outras redes, nos nossos programas, descrição do programa no YouTube, descrição do programa no Spotify, enfim. Entre em contato com a gente. Você tem uma sugestão, você quer comentar, quer vir aqui, né? Tem como participar do programa também. Entre em contato com a gente, vai ter o maior prazer. Esse é o Torta de Climão, é um programa que a gente tenta fazer umas conversas delicadas, mas gostosas, porque é um bom aperitivo. É sempre bom a gente poder conversar sobre algo que é tão importante quanto o nosso futuro, porque afinal de contas é o nosso futuro. Muito obrigado e até a próxima.